Ora, olá, muito boa segunda-feira para vocês. Espero que a vossa semana passada tenha corrido bastante bem e sejam bem-vindos a um novo episódio do meu podcast de Conversas Criativas. Eu sou o Luís Martins e, sem mais demoras, vou-vos contar como foi a minha semana passada, basicamente. E entre uma história aqui que eu também me lembrei há bocadinho e que eu quero partilhar convosco. Ah, Muito resumidamente, no dia a seguir à segunda-feira, portanto, terça, pois, convém, né? Hum, eu fui jogar à bola, como eu tinha dito que estava a pensar ir, e terça-feira é a minha folga. Pensei, bem, por que não? Já que eu tinha falado disso, yeah. Fui, então peguei na bola de futebol, peguei nas minhas, bem, esteiras não tinha, acho que estão com o meu irmão, hum, que, by the way, estás-me a dizer umas esteiras, não, estou a brincar, estou a brincar, mas peguei nos ténis quaisquer e fui jogar a bola ali ao parque. E foi bastante mais divertido do que eu estava à espera. Foi mesmo fixe. Ahm, Aquilo que eu posso tirar dessa situação toda é que imagina, se vocês têm algum tipo de como é que eu ia te explicar? Tipo de desejo de fazer alguma cena, tipo imagina, olha, ultimamente ando com grande vontade de ir ao cinema, ou ultimamente ando com grande vontade de ir a um spa, ou à praia, ou enfim, acho que vocês percebem o que eu quero chegar. Ahm, o que eu vos aconselho é que façam isso. Não digo o mais rapidamente possível. Não tem que entrar em pânico com essas cenas, ok? Ou ansiedade. Mas que simplesmente que o façam. Não o deixem por fazer até perderem essa vontade, basicamente. É onde eu quero chegar. Porque depois quando vão fazer vai ser bué divertido. E foi o que aconteceu quando fui jogar a bola. Eu perdi completamente a noção do tempo e até fui jogar sozinho. E perdi completamente a noção do tempo. Eu fiquei a jogar a bola durante quase 2 horas, só aos pontapés e aos toques e não sei o que, não sei o que mais. Ahm, Até inclusive tinha lá no campo uns cestos de abaixo e dei-me um fundanço com uma bola de futebol, porque enfim, também não tenho uma bola de basquete. E foi super, super divertido. Foi mesmo muito fixe. Voltar a jogar a bola e voltar a ter aquele sentimento que vos tinha falado da semana passada. E pá, foi brutal. Por isso é que eu vos aconselho, se vocês tiverem qualquer desejo assim do género, por favor que o façam. Vale mesmo muito a pena. A seguir disso, foi no mesmo dia, por acaso. Yeah, no mesmo dia eu fui ter com a minha melhor amiga ao centro comercial e por acaso acho que não tinha almoçado, pelo menos na hora do costume, em casa. E almocei lá basicamente no Allegro. Não queria gastar muito dinheiro, então fui à Pizza Hut e só comer tipo 2 fatias, basicamente. Ou pelo menos era a minha ideia inicial, não é? Que depois aconteceu aquilo que eu vos vou contar. Portanto, eu peço 2 pizzas. Eu sou vegetariano, by the way. Isto sim é relevante para a história. Ahm, Porque não havia, bem, fatias vegetarianas, digamos assim. E eu perguntei ao homem se havia. E por acaso era uma senhora. Era uma senhora, não era um homem. Se havia pizzas vegetarianas, ela disse que tinham que fazer, mas que não havia problema. Tinha era que esperar um bocadinho. Eu tipo, ok, fixe, tranquilo, eu espero. Bem, esperei. Isto na esplanada mesmo à frente da Pizza Hut, né? Esperei. E a pizza nunca mais vinha. Entretanto veio a minha melhor amiga. E a pizza nunca mais vinha. E a pizza nunca mais vinha. Ah, Entretanto, bem, fui lá. E já nem era a senhora ao balcão, era um rapaz. E. Peço desculpa. E. Bem, ele está-me a cortar as 2 fatias, uma delas até era pequenina, mas eu, pá, não. Nem pensei, aquele é pequenino, mas valia dar-me outra, uma cena assim. Simplesmente, ok, 2 fatias são 2 fatias, estão a ver. E ele diz-me mesmo à cara podre: isto também é uma fatia muito pequenina, vou lá pedir para fazerem outra. Eu, então, mas tinha pedido só 2 fatias.
E ele, sim, mas esta, pá, esta é muito pequenina, é um bocado injusto para o senhor e não há problema que eu peço que façam ali uma e ofereço. Eu, ok, tranquilo, fixe. Sim, isto porque, dando um bocadinho de contexto, eu como uma pizza média sozinho, né? Portanto, estar ali a comer duas fatias é um bocado, enfim, pouco. Ahm, então eu disse, ok, tranquilo, tudo bem. E esperei mais um bocadinho. Aliás, eu comi as duas fatias e esperei mais um bocadinho, e esperei mais um bocadinho, e até fui lá ver se já estavam lá as fatias, que eles têm aquilo, digamos, numa, entre aspas, montra, e não estava lá fatia nenhuma. E eu esperei mais um bocadinho, e esperei mais um bocadinho, e pá, virem para a minha amiga e disse, olha, vamos, pá, vamos embora, já estou a ver que a fatia nunca mais chega. Ao irmos embora, o bacana dá-nos um sinal para esperarmos. Eu, olha, ganda timing, bacana. Esperámos um, esperámos um bocadinho, não como os outros bocadinhos, foi mais, pá, nem chegou a 5 minutos. Que ele depois veio com uma pizza inteira, basicamente, e tinha lá algumas fatias vegetarianas. E eu, bacana, fixe, vai-me cortar a fatia. E ele está-me a cortar a fatia e, pá, basicamente, ao cortar a fatia, um bocado dessa fatia ficou na pizza. Estão a ver? Tipo, a ponta do triângulo, digamos assim, ficou tipo na pizza. Ahm, e, e ele depois vai tentar cortar esse bocado, só esse bocado. E eu juro, ele tipo, o olhar dele disse tudo. O olhar dele basicamente foi: epá, sabes que mais? Que se lixe, também levas esta fatia. E eu, mas eu nem disse nada. Eu só o vejo a cortar a próxima fatia, ou seja, em vez de uma são duas, e ele mete as duas fatias numa caixinha para eu levar. Eu tipo, bacana, bacana, afinal não levo uma de borda, levo duas. Assim está bem, assim está bem, é assim que o serviço de restauração devia ser, Fónix. Então, os gajos dão-me aquilo mesmo, e eu, ok, basei. Comi, aliás, desses fatias comi um, que depois dei à minha amiga a segunda, e, epá, foi muito engraçado. Não estava nada à espera, o gajo foi mesmo um bacana, estão a ver? Eh, ele não ele podia só nem sequer ter dado as duas fatias, só me dava, eh, enfim, as que eu comprei e depois cagava, mas não. Ele decidiu, enfim, ser generoso e retribuir-me pela minha paciência, acho eu, não faço ideia. Mas foi muito bacana. Foi uma cena que eu me lembro, logicamente, né, para estar a falar aqui. E foi bastante engraçado. E o que me leva a outra coisa engraçada que eu achei bué coincidência, que foi a semana passada eu tinha falado bastante da minha infância e falei de um dos ídolos dessa altura da minha vida, que foi o Batista, o wrestler. E a coincidência é, durante essa semana, ele, já não lembro que dia é que foi, mas ele fez 20 anos em que estreou na WWE. E eu achei bem da coincidência que eu tinha mesmo acabado de falar dele no início da semana, e a meio da semana ele fazia 20 anos de estreia. A semana passada tinha sido o Randy Orton, e daqui a um mês vai ser o John Cena. Portanto, vai ser. São os três 20 anos. Eles literalmente tiraram-se todos do mesmo ano. É tipo incrível, não é? São tipo três das maiores estrelas da indústria e estrearam todos do mesmo ano. É tipo um Ronaldo, o Messi e sabe, quem? O Neymar terem estirado do mesmo ano. É bem engraçado. Eu achei bem da coincidência que depois a WWE fez um género de tributo durante a semana toda que era só clipes do Batista. E eu, claro que os vi todos, né? Porque já os tinha visto, mas acabei por revê-los e foi uma coisa bastante engraçada. Hum, e outra coisa que eu vos queria falar, que era a tal história, que não é, como é que eu ia te explicar? Não é algo inédito ou que eu me lembrei por mim mesmo. Foi um vídeo que eu vi de, de um senhor que eu gosto imenso de ouvir falar, que é o Jordan Peterson. Se calhar vocês já ouviram falar, se calhar não. Ele é
Bem, ele é uma data de coisas, mas neste caso vou dizer que ele é psicólogo e, e ele tem. Ele chegou a partilhar vários vídeos pelo YouTube das palestras dele, que ele é professor universitário de, logicamente, psicologia. Uau, que choque, não é? Ahm, e ele tem algumas palestras no YouTube. E eu lembro-me de ouvir uma que era basicamente tipo a falar do Peter Pan. Eu acho que eu já falei disto com alguns amigos meus, ou não, por acaso não me lembro. Bem, enfim, não interessa. E eu achei bastante interessante porque era ele a falar dos jovens, principalmente hoje em dia. E a ideia é como os jovens eventualmente crescem para ser velhos infantes, se é que isso faz sentido. Ou seja, têm 30, 40 anos, mas têm uma vida de 18 anos ou 20. Estão a ver? E obviamente foi uma coisa que me interessei, porque eu tenho 22 anos, portanto estou nessa faixa etária, não é? E, e eu quis ver esse vídeo por isso mesmo, como uma coisa que me atormentou durante bastante tempo. Ah, foi o que eu quero fazer da minha vida, basicamente. E que agora já não me atormenta, felizmente. E este vídeo ajudou-me imenso nisso e acho que também pode ajudar. E eu acho que vou conseguir explicar como deve ser. Não tão bem como ele, não é? Mas consegui explicar como deve ser. Para quem percebe inglês, aconselho que veja o vídeo dele. É só meter Jordan Peterson, Peter Pan e tem ali tudo. Quem não percebe inglês, eu vou tentar explicar o melhor possível. Que é basicamente, imaginem o Peter Pan, ou a história do Peter Pan, que enfim, muita gente conhece. Eh, e basicamente o Peter Pan representa todas as crianças, digamos assim. Representa um todo. E o Jordan Peterson fala de que as crianças são basicamente um potencial. As crianças não são nada além do potencial. As crianças são literalmente o antes daquilo que elas vão ser, não é? Portanto, são um potencial. E, e o Peter Pan é especial no sentido de que ele não quer crescer, não é? Ele não quer chegar a um ponto em que aquilo é real. Ou seja, ele não quer sair do potencial que é. Estão a perceber? E faz sentido se conhecer a história do Peter Pan, porque os adultos que ele conhece, ou o adulto principal que ele conhece, é o Capitão Gancho. Ora, obviamente, nenhuma criança quer crescer para ser o Capitão Gancho, né? Porque para já ele nem é muito, bem, como é que eu ia te explicar? Apelativo aos nossos olhos. Ah, tem um gancho e ele até dá uma ideia engraçada sobre o gancho, mas que ele é basicamente um tirano, ele é uma má pessoa, não é? Então, obviamente, o Peter Pan não quer crescer para ser um Capitão Gancho, que é o único exemplo de, ou o exemplo principal que ele tem de uma pessoa adulta, não é? E a ideia que ele dá do gancho é, ou do Capitão Gancho, é que o Capitão Gancho representa, obviamente, os adultos. E o gancho que ele tem representa um pouco o potencial que o Capitão Gancho perdeu, ou sacrificou. É mais perdeu na história do Peter Pan, né? Porque ele perde a mão, que eu acho que é porque o crocodilo morde-lhe, não é? Trinca-lhe a mão e ele fica sem mão. Neste caso, na história do Peter Pan, o Jordan Peterson usa o crocodilo como uma metáfora ou uma comparação para o tempo em si. E é o que acontece quando somos adultos, ou quando nos tornamos adultos. Que é o crocodilo, ou o tempo, já nos tirou um pedaço de nós. E que é a infância, não é? Que é o tal, ou supostamente é o tal potencial. E foi o que aconteceu ao Capitão Gancho. E é o que é o Capitão Gancho, é um adulto onde já não tem
uma boa parte da sua vida, ou neste caso do seu corpo, não é? E o Peter Pan disse: Não, fuck that, nem pensar que para que é que eu vou crescer para ser um capitão gancho, né? Mas ele está quieto e continuar uma criança. E faz todo o sentido, né? Faz completamente sentido. E onde o Jordan Peterson quer chegar é que basicamente todos nós vamos ter que sacrificar alguma coisa. Eventualmente, mesmo, lá está, mesmo como o Peter Pan não queremos fazer nada, o sacrifício vai acontecer de qualquer maneira. É a lei da vida, é assim que o tempo funciona, basicamente. E o que o Peter Pan sacrifica é a Wendy. É uma relação real, porque a Wendy quer crescer, a Wendy quer ter filhos, né? Quer, enfim, viver a vida dela. E o Peter Pan sacrifica isso com o Wendy e contenta-se com a Sininho, que não existe, né? A Sininho não é uma coisa real. Ele até, ele até compara a Sininho como basicamente uma fada da pornografia. Não é real, né? Ao contrário da Wendy. Mas é o sacrifício que o Peter Pan faz. E ele basicamente nunca vai crescer. Obviamente que isto na vida real não acontece, certo? Nós não ficamos crianças para sempre. Portanto, eventualmente, há muitas pessoas que hoje em dia são um Peter Pan aos 30 anos ou aos 40 anos. O que não é muito fixe. Porque eventualmente essas pessoas apercebem-se da sua vida. Estão a perceber? E é muito mais fácil para nós aguentarmos ou percebermos disso quando temos 20 anos, ou 15 ou 25, do que quando temos 35 ou 40. Estão a ver? Porque aos 35 e 40 percebermos disso pá, é um bocado como uma grande facada no coração, não é? É muito difícil de perceber, foda-se, o que é que eu fiz da minha vida, não é? Presumo eu. Eu tenho, lá está, eu tenho 22 anos, eu percebi disso há relativamente pouco tempo. Onde eu quero chegar é que imagino e consigo entender um pouco o quão difícil provavelmente é percebermos disso quando já somos bastante, não quer dizer velhos, mas bastante crescidos. Pronto. E, e é bastante interessante porque o que o Jordan Peterson diz é que enquanto nós somos novos e eventualmente estamos a fazer essa tradição de, vou dizer, de adolescência para adultos, não, é que nós podemos escolher o nosso sacrifício. E onde ele quer chegar é, vou fazer esta comparação também, sacrificamos o nosso potencial, ou seja, aquilo que nós queremos ser para aquilo que somos, ou que eventualmente seremos, e deixamos aquilo de gostava de fazer isto, gostava de fazer aquilo, gostava de fazer aquilo lá, e começamos a fazer isso mesmo, ou então sacrificamos a Wendy. Então, por isso, sacrificamos mesmo a vida real e acabamos por viver uma completa fantasia até aos 35 anos ou 40, que não é do género. Aos 35 aos 40 vamos a perceber disso e vamos deixar de viver. Não, aos 35 e 40 é que sais da fantasia e percebes daquilo que sacrificaste. E depois, se calhar, é tarde demais. Se calhar, não é? Uma pessoa tem sempre esperança, mas se calhar é tarde demais. E, e é isso que acontece com muitas pessoas. Escolhem sacrificar a vida real porque a vida real não é uma coisa fácil. Não, é um pouco um capitão gancho, não é? Ahm, e está cheio de testes e responsabilidades e desafios que muita gente prefere estar num sítio bem mais confortável, prefere estar
ou de prazer, que até é do outro filme, que é da do Pinóquio, prefere estar na ilha do prazer do que. eh, como é, como é que é a palavra? Do que acarretar? Não sei se estou a dizer isto bem. Acatar? Não sei se estou a dizer isto bem. Ter a responsabilidade, pronto. Eh, ou, sim, levar com essas responsabilidades todas de uma vida adulta. ehm, e acaba por ficar na ilha do prazer, certo? Sem responsabilidades, sem qualquer tipo de consequência, o que é mentira, ok? Isso é uma ilusão. A consequência, lá está, é depois aos 30, depois quando formos mais velhos, apercebemos de que a vida dessa pessoa foi fantástica no sentido de que não existiu, não é? Foi só, ficou ali no potencial e nunca realmente se tornou ninguém. E é o que acontece quando ficamos na Ilha do Prazer, é que a vida perde o significado. E é só, lá está, prazer, 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 prazer e nada de realmente de fazer alguma coisa, nada de nenhum feito ou ser alguém. E que é o. E o Jordan Peterson fala muito nisso, que é nessa tradição de não ser ninguém, ou ser ninguém, para ser alguém. E é o que acontece, ou o que é suposto acontecer quando fazemos essa transição de uma adolescência para, para adulto. E, e quando ele diz escolher o sacrifício, é isso mesmo, que é ao fazer essa transição, nós agora temos que deixar de viver o potencial que somos, ou temos de deixar de ser o potencial que somos e ser aquilo que queremos ser. E eu sinto que muitos jovens, e eu sinto porque eu também fui assim, já não me sinto assim, mas sei que há muita gente que é, que é muito indecisa nesse aspecto, que não faz ideia daquilo que é ser, principalmente em Portugal, que é tudo, ou quase tudo, completamente instável no que toca a empregos e toda a gente sabe disso. Ahm, e há muita, eu sinto que há muita indecisão por parte dos jovens no que toca a isso, mas eventualmente vão ter que fazer essa decisão, ou então vão ser um Peter Pan aos 40 anos, percebem? E é aí que eu quero chegar. Hum, que vão escolher, ou vão ter que sacrificar esse potencial, vão ter que escolher aquilo que querem ser e depois vão passar por uma fase de aprendizagem. E, e isto é o que o Jordan Peterson diz: vão passar por uma fase de aprendizagem, vão ser um aprendiz. E só dando um exemplo, ele dá um exemplo de um canalizador, certo? Portanto, vou usar esse exemplo também. Vocês aprendem a ser um canalizador e quando vocês já são canalizadores, pronto, vocês já são alguém. Vocês já são alguém. Portanto, vocês já têm essa responsabilidade e o potencial já não está lá porque vocês já são aquele potencial. Percebes? Ou percebem aquilo que eu quero dizer? Vocês já completaram esse potencial. E quando vocês completarem esse potencial, vai abrir tipo um leque, como dizem, que vai abrir um leque de outras oportunidades e de outros potenciais que vocês vão querer cumprir e vai ser de uma certa forma mais fácil, mas também vai ser muito melhor. Vocês vão se sentir muito melhores com vocês mesmos. Porque vocês já não vão partir de um sentimento de serem ninguém, mas vão partir num sentimento de serem alguém e simplesmente vão só estar a acrescentar hum, coisas e vão estar a acrescentar feitos e em vez de serem um alguém passam a ser vários alguéns. Percebem onde eu quero chegar? E depois a vossa vida, isto foi o que eu percebi do vídeo, isto já não foi isto que ele disse, mas o que eu percebi é que a vossa vida depois vai ser tão mais entusiasmante e tão mais estimulante por isso mesmo, porque vocês
depois de passarem por aquela fase de aprendizagem que falei há pouco, vocês já vão ser alguém, ok? E acho que isso é bastante importante para os jovens saberem, porque vocês vão ter que sair, vocês precisam mesmo de sair para terem, digo eu, uma vida como deve ser. Vocês vão ter que sair da ilha do prazer e vão ter que deixar de ser o Peter Pan, ok? E vão ter que. Foda-se, eu estou a tentar pensar naquela palavra outra vez. Vão ter que levar essa responsabilidade às costas. E, e é isso. É literalmente é crescer. Vocês vão ter que crescer e a perceberem disso antes que seja tarde demais. E eu gostei bastante desse vídeo por causa disso. Porque eu bati-me bastante com isso desde os meus 15 anos, basicamente desde que eu entrei para o 10º ano, que, que debati-me bastante com esse dilema de porra, o que é que eu vou fazer da minha vida, né? O que é que eu vou fazer com a minha vida? E durante muito tempo também estive numa ilha de prazer, mas que eventualmente isso acabava por me afetar e acabava por, porra, eu tenho que fazer alguma coisa, por amor de Deus, eu não posso estar aqui para sempre, senão eu vou dar em maluco. E quando eu digo aqui para sempre é neste estado de, de só prazer, 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 e porque eventualmente eu chegava a um ponto em que eu precisava de significado, eu precisava de um propósito. E, eu, e é isso que também é bastante importante, acho que nos jovens, que é encontrar esse propósito e esse significado, porque é algo que nos dá, digamos, vontade de perseguir. Estão a perceber? Não. É algo que nos faz viver, sabem? E isso é bastante interessante, que agora fez-me lembrar um livro que é dos meus livros preferidos, que é Um Homem em Busca de um Sentido, do Viktor Frankl. E ele é basicamente um. Não é basicamente, ele foi um psiquiatra, sim, eu acho que era mesmo psiquiatra. Ele foi um psiquiatra, mas que esteve no campo de concentração de Auschwitz. E o livro é basicamente o ponto de vista dele, o ponto de vista de um psiquiatra nos campos de concentração onde esteve. Um deles foi Auschwitz, ele teve em mais. E é bastante interessante porque acho que a ideia que o livro dá e que ele deu vários exemplos onde muitos dos hum, prisioneiros que estavam nesses campos de concentração tiraram a própria vida e muitos dos que estavam conseguiram sobreviver e encontrar uma réstia de nem a esperança, mas é de responsabilidade. E é aí que eu quero chegar. Muitas pessoas olham para a responsabilidade como algo super duro, e é, ok, é. Mas onde eu quero chegar é que olham para um sentido de responsabilidade num mau sentido. E não é, de todo. E é aí onde eu quero chegar é esse exemplo dos prisioneiros no campo de concentração, porque essa responsabilidade e esse significado e propósito foi o que fez viver, de acordo com o Viktor Frankl, muitos desses prisioneiros. Deu-lhes uma razão para viver, percebem? E eu acho que isso diz tudo, não é? No que toca à responsabilidade. Portanto, como é que isso é uma coisa má? E eu sei que muitos até podem pensar, obviamente hoje em dia têm muito medo daquilo que pode acontecer, neste caso, principalmente como eu estava a dar há bocado o exemplo de Portugal, de, da dificuldade de encontrar emprego, faz todo o sentido não querer ir por essa via, não é? Lá está. Faz todo o sentido do Peter Pan não querer ser o Capitão Gancho. No entanto,
isso não se aplica muito na vida real, percebem? E, e é isso. E é bastante interessante esse livro porque mostra a, a resiliência que as pessoas conseguem ter quando encontram um propósito e quando encontram um significado. Hum, e eu acho que me perdi um pouco. A conclusão onde eu quero chegar é: não seja um Peter Pan aos 35 ou aos 40, ok? Obviamente, quando forem novos, aproveitem isso. Tipo, não faz mal ser um completo banana aos 20 ou até aos 25. Faz mal ser um completo banana aos 35 ou aos 40, obviamente. Porque, enfim, ninguém gosta de um velho infantil, não é? Ninguém, ninguém gosta disso. E ninguém gosta de ser isso. O que é bastante importante, porque vocês não vão querer ser isso de certeza absoluta. Bem, e com isto acho que vou acabar o podcast. Yeah. Acho que não tenho assim mais nada a dizer. Vou acabar com, com uma certa gratidão. O último podcast eu partilhei com muitos amigos meus e com alguns dos meus seguidores também do Instagram, que by the way está na descrição, se quiserem seguir. E eu tive um feedback bastante bom e queria agradecer a essas pessoas por isso. Um feedback bastante bom e útil. E espero que tenha melhorado esse pouco neste podcast e, e que tenha atraído mais gente para ouvir o meu podcast, que, que é isso que se quer e é bastante bom eu sentir que vocês estão aí desse lado a ouvir e principalmente a gostar, basicamente. Portanto, vamos acabar com outra frase que tem a ver muito com a conversa que eu acabei de ter. A conversa normalmente inclui duas pessoas, Luís, mas enfim, não vamos por aí. Eh, e a frase é: não podes atravessar o oceano se não estiveres disposto a perder a costa de vista. Eu traduzi esta frase, não faço ideia de quem seja, portanto peço imensa desculpa por isso, mas de qualquer forma acho que é uma frase bastante boa e que resume bastante aquilo que, aquilo que acabei de dizer. Portanto, pensem nisso. O pessoal que estiver a passar por isso, pensem nisso. Pensem bem. Aquilo que eu posso dizer que me ajudou a ultrapassar isso foi fazer uma certa linha ou criar um certo padrão ao longo da minha vida e da minha infância que eventualmente me levou a uma resposta e eu acho que pode fazer o mesmo com vocês. E não tenham medo de. Sei que é bué da fácil de falar isto, né? Mas não tenham medo daquilo que pode acontecer depois. Nunca sabe o que é que pode acontecer depois. Olha, e isto até faz sentido com a frase que eu disse com a semana passada. Que foi: não podes não fazer algo baseado na hipótese de correr mal. Estas duas frases combinam muito bem, por acaso. Não se esqueçam disso. Reflitam nisso nesta semana. Espero que a semana passada, mais uma vez, tenha corrido bastante bem. E esta semana vai correr ainda melhor. É uma nova semana. Hoje é um novo dia. Portanto, toca a trabalhar para aquilo que vocês querem ser. Vá, maltinha. Muito obrigado por estarem desse lado. Um beijinho, um abraço e até para a semana.